qual sotaque, qual acento você deve escolher para aprender espanhol? Mas antes eu vou fazer uma pergunta, né? Para aprender espanhol ou para aprender castelhano? E a segunda pergunta é: eu vou aprender espanhol da onde? Inclusive, eu vou começar contando uma história sobre essa questão de espanhol ou castelhano. Um venezuelano trabalha com meu marido falou que eu era professora de espanhol, e aí eu ouvi o seguinte: mas eu não falo espanhol, eu falo castelhano. Devo ter feito uma cara de paisagem, porque eu sou o tipo de pessoa que não sabe muito disfarçar, assim, entendeu? Tá escrito na minha testa o que eu tô pensando. Mas não era o momento de começar um debate linguístico ali, né? Até porque, assim, eu estava falando o meu espanhol, ele estava falando o castelhano dele, e nós estávamos ali nos comunicando no mesmo idioma, em idioma diferente. Como é que acontece essa mágica, né? Espanhol e castelhano, apesar de, por vezes, você escutar até de nativos que se trata de idiomas diferentes, é o mesmo idioma. La Real Academia, o site você pode ir lá verificar, é RAE.ES. Todo mundo que quer aprender espanhol, todo mundo que estuda espanhol precisa conhecer esse site. E é um dicionário online, também conjugador de verbos, e tem uma porção de informações interessantíssimas sobre a língua espanhola, tira dúvidas, enfim, o site é ótimo. E se a gente coloca então lá no dicionário, que é esse dicionário de la Real Academia de la Lengua Española, nós vamos ver, se a gente colocar a palavra castelhano, vai aparecer lá no nono significado, eu estou com ele aberto aqui no meu computador, está escrito assim, Lengua Española. Então, castelhano, significado, Lengua Española. Especialmente quando se quiere distinguir de alguna outra lengua vernácula de Espanha, porque na Espanha não se fala só a língua espanhola, que é aquela que eu dou aula. Existem outros idiomas oficiais na Espanha. Então, língua espanhola ou castelhano é o mesmo idioma, com a mesma base gramatical, com uma coincidência de vocabulário, né, de léxico imensa. Então, se trata do mesmo idioma. O que acontece é que em alguns países as pessoas preferem dizer que falam castelhano, outras preferem dizer que falam espanhol. Na Espanha usam mais castelhano justamente para distinguir das outras línguas que se falam na Espanha. Já na América, existem alguns países que vão preferir usar a palavra castelhano e outros vão preferir falar a palavra espanhol. Existem questões culturais, existem rixas históricas que movem as pessoas a usarem um termo ou outro. Por isso que eu falei que nessa situação, né, em que esse venezuelano me falou que ele não fala espanhol e sim castelhano, eu pensei, não vou entrar no mérito da questão aqui, né? Respeito a forma dele pensar, porque eu sei que se trata de questão cultural, questão histórica, e não vou ficar ali discutindo isso. Mas é importante nós, que queremos estudar esse idioma, sabermos que, então, é a mesma coisa. Então, primeira questão resolvida. A segunda questão, então, vamos aprender o espanhol da Espanha, o espanhol da América, o espanhol da onde? Qual seria essa melhor pronúncia, esse melhor acento, sotaque para estudar? Você precisa pensar em quais são os seus objetivos. Por exemplo, se você tem como meta fazer uma pós-graduação, um mestrado na Argentina, foca no espanhol da Argentina. Se você quer morar na Espanha, foca no espanhol da Espanha. Então, se a gente já tem um objetivo, mirou num país ali, vai aprender, vai se aprofundar na língua espanhola que se fala naquele país. Então, a gente precisa pensar em qual é aquele acento que faz mais sentido para você. Agora, se você não tem nenhum específico, que foi o meu caso, né? Quando eu comecei a estudar espanhol, primeiro eu era criança, né? Foi na escola, meu primeiro contato com a língua. Depois na faculdade. Na faculdade, a gente também não direciona muito. A gente estuda todas as variantes, ou pelo menos as principais variantes ali da língua espanhola, né? Como é que se fala na Argentina, como é que se fala no México, as variações de palavras e tudo mais. Então, eu não tinha, naquele momento, nenhum plano de estudar num outro país, de morar em outro país. Então, o que eu fiz? Eu escolhi, dentre os sotaques, o sotaque que eu queria usar, o que fazia mais sentido para mim naquele momento, que era, já que eu estava morando no Brasil
E naquela época, né? Vamos lá, eu entrei na faculdade em 2000, faculdade de letras, né? Porque antes eu já tinha começado a faculdade de administração, enfim, longa história. Comecei em 2000, terminei em 2005. Naquela época o Mercosul estava bombando, né? Então eu escolhi o acento do Chile para ser ali a minha forma de comunicação. Mas agora eu moro em Portugal e já estou há alguns anos mirando e passando o meu acento para o acento da Espanha, já que agora eu estou aqui do ladinho. Eu tenho alunos que têm o objetivo de morar na Argentina e eu tenho alunos que têm o objetivo de morar na Espanha, inclusive alunos que já moram na Espanha. Então, a gente precisa saber como orientar cada um deles. Então, eu, enquanto professora, eu vou dar assistência aos alunos que querem morar na Argentina. Eu vou falar para eles: olha, o acento da Argentina é assim. Na Argentina, todo mundo usa vos. É muito, muito difícil ouvir um tu na Argentina. Então, eu já vou falar com aquele aluno que tem o foco em morar na Argentina. Olha, discurso informal para você é vos. Agora, aquele que está morando na Espanha, aquele que quer ir morar na Espanha, de jeito nenhum. Já fica sabendo que existe o vos, que existe essa possibilidade na língua espanhola se encontrar por aí, mas o seu foco tem que ser no tu. Na hora que você for falar, num discurso informal, vai usar o tu, não pode usar o vos. Então, a gente vai orientando dessa forma, de acordo com os objetivos do aluno. Você que quer aprender espanhol, precisa saber aquilo que faz mais sentido para você. Quer falar como a maioria fala? Bem, o país que tem uma maior população de nativos da língua espanhola é o México. Mas o que eu acho interessante é que a gente está falando de uma língua que é a língua oficial de 21 países, fora os outros que têm milhares, milhões até de falantes, como é o caso dos Estados Unidos. Existem mais de 20 milhões de pessoas hoje nos Estados Unidos que falam espanhol. Então, é uma língua muito rica, de cultura riquíssima, e que eu acho que por mais que você tenha enquanto objetivo aquele país, mesmo aquele aluno que queira aprender espanhol para morar em determinado país, para estudar fora, enfim, aproveita essa riqueza toda cultural. Então, o que a gente chama de input, que é tudo aquilo que nós ouvimos e lemos, né, todo o contato da língua com a língua que entra em nós, né, aquilo que nós vemos e aquilo que nós ouvimos, não precisa estar restrito àquele país. Claro que deve ser a maioria, né, deve mesmo focar, mas deixa uns 10% assim, para conhecer também um pouco das outras culturas, das outras variantes, até porque cada um vai ter algo enriquecedor, né? Algo de diferente, alguma cultura, alguma forma de ver o mundo, um escritor, uma poesia legal, uma música interessante, né? É muito legal ter contato com várias culturas. E agora, quando a gente falar de output, que é o que você vai produzir, o que você fala e o que você escreve, aí sim você deve mesmo focar em um país. Até porque existem algumas diferenças de pronúncia que precisam mesmo estar bem estabelecidas ali. Por exemplo, nós temos a doble L. A doble L, ela é lida de maneiras diferentes de um país para o outro. Então, não dá para, por exemplo, um aluno, num determinado momento, ler de um jeito, depois ler de outro, depois ler de outro. Precisa saber quais são as formas possíveis de se pronunciar e escolher a sua. Escolher a sua com base no seu objetivo, ou com base naquilo que você mais gosta. Se você não, como eu falei, né? Se você não tem o objetivo de morar em um país e tem que escolher um acento para estudar espanhol, pensa em um que você gosta. Qual foi que você gostou mais? Qual é aquele que você tem mais contato? Agora, qual é o mais fácil? Qual é o melhor? Não tem melhor, não tem pior. Existem acentos diferentes, assim como na língua portuguesa do Brasil. Quem é que fala certo no Brasil? Qual é o melhor acento? É o meu acento? De carioca? Não. Existem acentos diferentes, todos eles são válidos e todos eles têm as suas particularidades. Não existe uma hierarquia aí dentro. Tá falando aqui, vosotros é muito usado também. Na Espanha, né? Se a gente for pensar em como é que nós nos referimos a um grupo de pessoas, na Espanha vai ser sempre o vosotros, vosotros, vosotros. E na América já existe uma predominância de ustedes, quase não se usa vosotros.
Na América se usa muito mais ustedes. E aí, então, já que a gente estava falando da doble L, como é que eu digo eu me chamo, né? Para me apresentar, né? Eu me chamo Aline, o meu nome é Aline. Nós temos aí o yo, Y-O, e o verbo chamar-se, eu me llamo. E aí, olha só como eu li. O Y com som de I, doble L com som de I. Eu me llamo Aline. Essa é a pronúncia da maior parte do território da Espanha. Agora, nós temos, na maioria dos países da América, que vão ler o Y e a doble L com som de J. Então, nesse caso, ficaria yo me llamo Aline. Yo me llamo Aline. Já a pronúncia de parte da Argentina e parte do Uruguai, o que se chama a pronúncia rioplatense, porteña, mais da região ali das capitais, digamos assim, né? Já é o che. Esse som de che vai ser o som do Y e doble L. Então, seria, para os alunos que estão focando aí na Argentina, yo me llamo Aline. Yo me llamo Aline. E nós temos ainda uma outra região, outra parte da Argentina e do Uruguai principalmente, que lê com som de G. Yo me llamo Aline. Yo me llamo Aline. E ainda tem, eu me lembro, lá no início, 2000 e pouquinho, que ainda se falava muito na pronúncia da doble L com som de LH. E aí o Y com som de I, porque essa é uma pronúncia também de parte da Espanha. Yo me llamo Aline. Yo me llamo Aline. Eu disse que era, mas ainda é. A questão é que há cada vez menos falantes com esse acento, lendo doble L com som de LH. Então, são poucos na Espanha e a maioria deles é de pessoas de uma idade mais avançada. Se a gente pensar como se fala, como se pronuncia o Y e o doble L hoje na Espanha, a maior parte dos falantes leem os dois com som de I. Yo me llamo Aline. E você pode até comprovar isso em músicas, né? Do Pablo Alborán, do Alejandro Sanz, outros cantores aí. La Casa de Papel, né? Ao assistir filmes do Almodóvar, assistir séries como La Casa de Papel, vocês vão ver lá como é que é a pronúncia, então, dos espanhóis. É muito legal, é um excelente exercício, né? Nós estarmos com os ouvidos muito atentos à pronúncia quando estivermos ouvindo música, vendo série, assistindo a filmes, mas isso, olha, é um assunto para outro encontro aqui, que a gente pode passar também algumas dicas de como é que você pode aproveitar muito mais esses materiais para estudar espanhol, já que não é um material que foi criado para se aprender espanhol, né? O objetivo é outro, é divertir, é entreter, mas a gente pode então adaptar, né, fazer alguns exercícios, algumas atividades com base nesse material que é fantástico. Outra coisa que eu queria falar, e que tem inclusive lá na RAE, né, que eu tinha comentado com vocês, quem quer aprender espanhol precisa saber o que é a RAE, né, La Real Academia Española, que é então um órgão responsável por, digamos, unificar a língua espanhola no mundo. Tem até aqui no site uma definição de qual é o objetivo, né, da RAE, que tem aqui, eu vou ler para vocês: velar porque la lengua española, en su continua adaptación a las necesidades de los hablantes, no quiebre su esencial unidad. Então, eles estão sempre atualizando a gramática, atualizando o vocabulário, retirando palavras que não são mais usadas, inserindo outras e expressões de todos os países que falam espanhol e reúnem tudo no site deles. É ótimo. Então, a RAE, ela tem esse objetivo de unificar todas essas variações que vão surgindo em todos os países que falam espanhol. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Se a gente pensar em como é a língua portuguesa do Brasil, língua portuguesa de Portugal, língua portuguesa de Moçambique, né? Pensar nos países onde se fala português, a diferença é enorme. Eu não sei vocês, mas eu tinha uma extrema dificuldade em compreender os portugueses. E aí eu conseguia compreender um pouco os portugueses de Lisboa, mas eu não imaginava o que me esperava
aqui no Porto, né, onde eles falam mais rápido, onde eles falam de uma maneira assim que para mim é ainda mais difícil. Então, depois de alguns meses eu consegui compreender, mas no início para mim parecia uma língua estrangeira mesmo. Eu não sentia que estava falando o mesmo idioma. E pensando na diferença de gramática, né? Nós usando o gerúndio, eu estou fazendo, e eles usando o a fazer, estou a fazer, né? O a com o infinitivo. Então, existem tantas diferenças na escrita, acentuação, letra a mais, letra a menos, o respectivamente, que aqui é respectivamente. São tantas diferenças que às vezes nem parece que é o mesmo idioma, mas a gente se entende. Porque quando a gente compara o espanhol usado nos diversos países, nós não temos uma diferença tão grande assim. A gramática é realmente muito mais unificada e o léxico, né, o vocabulário usado nos países tem uma base em comum enorme, enorme. O percentual de diferença de um país para o outro é pequeno. Claro que a gente vai ter elementos culturais, nome de comida, nome de pratos típicos, vão ser diferentes, né? Mas, no geral, tem um percentual enorme de equivalência de vocabulário. Isso facilita muito. Um argentino não tem dificuldade de se comunicar com um mexicano, com o espanhol, com o venezuelano. Quando a gente pensa nas variedades da língua espanhola, não fiquem preocupados com isso. De, se eu escolher então o acento argentino, será que se um dia eu for virar para o México, vão me entender? Vão te entender sim, tá? Porque a base da língua espanhola é muito mais unificada do que se nós compararmos, né, como eu falei, com a língua portuguesa. Eu acho que é muito mais parecido com o que se a gente comparar com o português do Brasil, né? Se pensar em como eu falo, eu carioca, e os meus parentes que são lá do Rio Grande do Norte, nós conseguimos nos comunicar perfeitamente. Só que vão ter algumas palavras, algumas escolhas de vocabulário que eles vão fazer um pouco diferentes de mim. Aquelas palavras que a gente usa no momento da emoção, né, que é a interjeição, uma palavra que a gente usa com uma emoção de surpresa, de alegria, de tristeza, de dor, provavelmente vai ser diferente. O nome de alguns alimentos, né, vai mudar. Agora, a estrutura da língua vai ser a mesma. Então, se eu comparar a língua espanhola da Espanha, por exemplo, com a língua espanhola que se fala em outros países, é mais ou menos como se você comparasse as variantes que nós temos da língua portuguesa dentro do Brasil. E não a diferença enorme que a gente tem se comparar a fala de um brasileiro com a fala de um português ou com a fala de uma pessoa do Cabo Verde, enfim, que tem uma diferença de acento enorme, tem uma diferença de vocabulário, de estrutura gramatical enorme comparada com a língua espanhola, tá, gente? Inclusive, quem é estudante da língua espanhola por amor e escuta músicas de vários cantores diferentes, né? Escuta uma cantora argentina, um cantor chileno, um cantor mexicano, colombiano, espanhol, enfim. Você vê que a base da língua ali não muda praticamente nada, né? A gente pode comprovar isso efetivamente através das músicas, dos filmes, das séries, enfim. Bem, gente, então, conclusão. Espanhol e castelhano é a mesma coisa, trata-se do mesmo idioma, tá? Não tem diferença, é apenas uma questão de nomenclatura. Na Espanha, vão preferir usar a palavra castelhano, já que no país Espanha não se usa somente essa língua, existem outros idiomas oficiais na Espanha. Então, dizer eu falo espanhol seria estranho, porque o catalão também é um idioma espanhol, porque é um idioma da Espanha. O galego também é um idioma espanhol, porque é um idioma da Espanha. Então, por uma questão mais de organização ali, eles preferem usar a palavra castelhano, porque esse idioma veio de uma região do reino de Castilha. Isso muito antes de surgir, de existir o país, né, espanhol. A Espanha, o país Espanha. Então, e aquele idioma que se falava ali, essa variação aí do espanhol, que na época se chamava castelhano, foi aquela que foi levada para a América. E hoje em dia, enfim, tem lugares que chamam de língua espanhola, tem outros lugares que chamam de castelhano, mas trata-se do mesmo idioma. E qual é, então,
a melhor pronúncia para se escolher para estudar, qual é a pronúncia que você deve escolher, qual é o melhor sotaque. É aquele que faz mais sentido para você, é aquele que te agrada mais ou é aquele que está mais alinhado ali com seus objetivos de vida, tá bom? Ficou alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Buenas noches, hola. Sim, tem que prestar muita atenção. É isso mesmo. Se a gente tem um objetivo, tá mirando ali no espanhol de um país, o ideal é a gente consumir muito mais, né? Se acostumar com aquela pronúncia, produzir aquela pronúncia, conhecer as diferenças daquele lugar, daquele país, ainda mais se tratar de um país que tem as suas particularidades, né? Se usar o vos ao invés do tu. Mas, no geral, vejam que quando nós falamos aqui da diferença de pronúncia, eu falei de uma letra e um dígrafo, né? Falei do Y, que tem uma pronúncia diferente de um país para o outro. Nós falamos da doble L, que tem pronúncia diferente. E o que mais? Depois disso, a gente vai ter CE, CI e Z, que na Espanha se pronuncia com um som que a gente chama de interdental, que é esse som de C. Então, el cero, la cebra, decisión, e aí o S vai ter som de S mesmo, é caça, dizer caça e caça são coisas diferentes. Caça é com S, se falar caça, é com la Z. Então, esse é o acento da Espanha. Fora isso, não tem diferença. O que vai diferenciar vai ser a velocidade de fala, a musicalidade, a forma de pronunciar, não a forma de pronunciar não, mas a forma de dar ênfase, onde você vai dar ênfase na fala, aquele ritmo de fala, a musicalidade da fala. Isso vai ser um pouco diferente de um país para o outro. Agora, a forma de pronunciar as palavras muda pouquíssimo. Então, vejam que realmente a diferença é muito pequena, né, de um país para o outro. Nem se compara as diferenças que nós temos de como um brasileiro fala e como um português fala, né? É isso, gente. Espero que tenham gostado, que tenha ajudado aí a dar essa luz nesse pontapé inicial do estudo da língua espanhola. Então, depois deixem aqui nos comentários qual o acento que você escolheu, que você escolhe e por que tomou essa decisão, né? Tem gente que escolhe aí o da Espanha. Teve uma pessoa que colocou para mim que escolheu o acento da Espanha, né? Que tem um objetivo relacionado ao país, mas que acha muito difícil. Não é difícil, porque se a gente comparar o acento da Espanha com de outros países, a diferença é bem pouquinha, né? Só vai ter essa particularidade do som do Z, CE e CI. Então, o que é preciso para quem vai estar mirando aí no acento da Espanha é conhecer muito bem a ortografia da língua espanhola, porque para os outros países, o Z, o S, o CE e o CI, todos eles vão ter som de S forte, como a gente tem em português, como se fosse dois S's ou S inicial, né? De sapo. É esse som. Agora, se você está mirando no espanhol da Espanha, tem que prestar muita atenção aí na escrita das palavras, porque quando estiver escrevendo o Z, o CE e o CI, vai ter que ler com um som interdental, né? A língua entre os dentes, e aí não aperta muito, deixa um espacinho para o ar passar. Fe. E aí é isso. Falar de língua espanhola também é falar, não é só falar de gramática, de estrutura e de vocabulário, isso é importantíssimo, mas também é muito legal a gente falar sobre essas diferenças de sotaque de um país para o outro, dessas particularidades da língua, de questões culturais, questões históricas até também relacionadas ao idioma, como é a questão de um país escolher dizer espanhol e outro dizer castelhano. Ha sido un gusto, queridos. Nos vemos. Besitos. Chao.